que sejam, fazem parte de quem somos. Por trás da aparente loucura do abacaxi submarino, esconde-se uma intrigante possibilidade. E se a casa do Bob Esponja tiver raízes em mitos reais? Diversas culturas ao redor do mundo possuem lendas sobre objetos impossíveis encontrados no fundo do mar. Na tradição polinésia, há relatos de frutos sagrados que desciam das ilhas flutuantes para o oceano, dotados de poderes especiais. Os marinheiros do século XVIII contavam histórias sobre abacaxis fantasmas, que apareciam e desapareciam em águas caribenhas, possivelmente o resultado de alucinações durante longas viagens, mas que alimentaram o folclore náutico. Mais perturbadora é a conexão com o Triângulo das Bermudas. Em 1970, um navio cargueiro reportou ter encontrado um abacaxi gigante flutuando em águas profundas, objeto que desapareceu antes de ser examinado. Seria possível que o abacaxi do Bob seja uma versão animada desses mistérios oceânicos? Hillenburg, conhecido por incorporar referências científicas e culturais em seu trabalho, pode ter se inspirado nessas lendas para criar não apenas uma casa, mas um verdadeiro artefato místico do universo submarino. O abacaxi seria, então, o elo entre o mundo real das lendas marítimas e o imaginário absurdo de Fenda do Bikini, uma relíquia que carrega consigo séculos de histórias não contadas. Isso explicaria sua resiliência sobrenatural. Não se trata apenas de uma fruta, mas de um objeto carregado de significado mitológico, destinado a abrigar o personagem mais puro desse universo aquático. O mistério permanece. Será que algum dia descobriremos toda a verdade por trás dessa construção lendária? A teoria mais perturbadora sobre o abacaxi do Bob Esponja sugere que ele não é uma simples fruta, mas sim uma nave alienígena ou dispositivo tecnológico avançado disfarçado. As evidências são mais convincentes do que parecem. Sua forma geometricamente perfeita, com ângulos precisos que não existem em abacaxis naturais, seu brilho constante mesmo nas profundezas escuras do oceano e sua capacidade de autorregeneração demonstrada no episódio Casa Feia. Alguns fãs apontam que as folhas no topo do abacaxi se assemelham a antenas de transmissão, e que as janelas circulares seguem um padrão similar aos de certas aeronaves experimentais. A resistência sobrenatural da casa a danos físicos, pressão submarina e até explosões seria explicada por algum tipo de campo de força ou tecnologia extraterrestre. O fato de o abacaxi ter aparecido repentinamente em Fenda do Bikini, sem qualquer explicação sobre sua origem, alimenta ainda mais essa teoria. Seria possível que toda a cidade submarina seja, na verdade, um experimento alienígena, e o Bob, sem saber, o guardião dessa tecnologia disfarçada? A ausência de outros abacaxis no ambiente marinho reforça a ideia de que se trata de um objeto único, possivelmente não terrestre. Até o comportamento da casa em certos episódios, como quando parece proteger o Bob de perigos, poderia indicar uma inteligência artificial operando nos bastidores. Se essa teoria estiver correta, o abacaxi pode ser a peça central de um mistério muito maior do que qualquer habitante de Fenda do Bikini poderia imaginar. Um segredo que talvez nem mesmo o criador Stephen Hillenburg tenha revelado completamente. Uma análise minuciosa revela que o abacaxi do Bob Esponja sofreu discretas mas significativas mudanças em suas aparições cinematográficas, sugerindo que talvez não seja exatamente a mesma estrutura vista na série animada. No primeiro longa-metragem, 2004, a casa aparece com detalhes arquitetônicos mais elaborados. As janelas ganham molduras decoradas, a porta exibe um acabamento mais refinado e até a textura da casca parece mais definida. Essas alterações sutis poderiam ser apenas uma evolução natural do design para o cinema, mas alguns fãs especulam que se trata, na verdade, de um upgrade tecnológico do abacaxi. O filme Bob Esponja, um herói fora d'água, 2015,
traz a revelação mais intrigante. Quando os personagens viajam para o mundo terrestre, o abacaxi aparece magicamente transformado em uma casa de praia convencional, mantendo, porém, sua estrutura básica. Essa capacidade de adaptação dimensional vai além de qualquer explicação científica, reforçando teorias sobre sua natureza sobrenatural. Curiosamente, nas cenas subaquáticas do mesmo filme, o abacaxi parece mais envelhecido que na série, com pequenas rachaduras e musgos crescendo em sua superfície. Um detalhe contraditório com sua aparente indestrutibilidade nos episódios normais. Essas inconsistências entre as mídias podem ser simples licenças artísticas ou talvez indícios de que o abacaxi cinematográfico é uma versão diferente daquele que conhecemos na série, talvez um parente ou mesmo uma réplica criada por forças desconhecidas. A cada nova aparição nos filmes, a casa revela capacidades inéditas, como no longa de 2020, onde parece ter um sistema de defesa integrado contra ameaças externas. Essas evoluções sugerem que o abacaxi pode ser muito mais do que uma residência, talvez um organismo em constante desenvolvimento ou uma tecnologia que se adapta às necessidades do Bob ao longo do tempo. Num raro episódio não exibido, mas confirmado pelos storyboards originais, os roteiristas exploraram o que aconteceria se o abacaxi simplesmente desaparecesse. O resultado foi uma cadeia de eventos catastróficos que revelaram o papel fundamental daquela casa absurda no ecossistema de Fenda do Bikini. Sem o abacaxi, o próprio Bob Esponja começou a se desfazer lentamente, como se parte de sua essência estivesse ligada à fruta. As águas vivas que antes circulavam harmonicamente ao redor da casa entraram em comportamento errático, causando blecaques elétricos por toda a cidade. O Siri cascudo sofreu uma queda abrupta nas vendas, pois o hambúrguer de Siri perdia seu sabor característico sem a energia do abacaxi nas proximidades. Mais perturbador foi o efeito em Patrick. A rocha onde mora começou a se mover sozinha, como se procurasse pelo abacaxi perdido. Lula Molusco, ironicamente, foi o único a se beneficiar inicialmente, até perceber que sua estátua moradia começava a liberar um estranho líquido negro. O episódio nunca foi finalizado porque, segundo relatos da equipe, dava muito medo, mas os storyboards mostram que a solução veio quando Plankton, em um ato inédito de altruísmo, revelou ter uma semente de abacaxi cósmico em seus arquivos secretos. A moral da história? O abacaxi nunca foi apenas uma casa. É o coração energético e emocional de Fenda do Bikini. Sua ausência provou que, num mundo de absurdos, até o mais ilógico dos elementos pode ser a chave que mantém o equilíbrio. O abacaxi não precisa fazer sentido. Ele simplesmente é. E isso, no fundo, é a mais pura verdade do universo de Bob Esponja. Você já parou para pensar? Como um simples abacaxi pode existir no fundo do mar? Essa não é só a casa do Bob Esponja. É um dos maiores mistérios de Fenda do Bikini. Por que um abacaxi? Quem colocou ele lá? E o mais importante, por que ele nunca apodreceu? Tem algo muito estranho por trás dessa fruta. E não é só magia de desenho animado. A verdade vai te surpreender, gado ou até um coral. Mas não. Ele optou por um abacaxi. A explicação? Pura loucura criativa misturada com uma pitada de acaso. Tudo começou com a música Ocean Man, da banda Ween, que anos depois se tornaria tema dos créditos de Bob Esponja, o filme. A letra menciona abacaxis sob o mar. E Hillenburg, fascinado pelo surrealismo da imagem, decidiu incorporá-la ao desenho. Em entrevistas, ele admitiu: era tão ridículo que tinha que ser real. Mas há mais. Hillenburg queria que a casa do Bob fosse um objeto comum, porém deslocado, como uma esponja de cozinha, que no fundo do mar vira uma criatura. O abacaxi, assim como o Bob, é um elemento terrestre em um mundo aquático, reforçando o humor absurdo da série. Curiosamente, nos primeiros rascunhos, o Bob morava em uma caixa de papelão,
mas Hillenburg achou o abacaxi mais memorável e bizarro. E assim nasceu o ícone. Um abacaxi intacto, com portas, janelas e até um jardim de águas-vivas na frente. A mensagem por trás: no universo de Bob Esponja, nada precisa fazer sentido. E é exatamente isso que o torna genial. Escolha de um abacaxi como casa submarina sempre foi uma das maiores quebras de realidade no universo de Bob Esponja. Do ponto de vista científico, a ideia é completamente absurda. Abacaxis são frutas tropicais que não só flutuam como se decompõem rapidamente na água salgada. Mas é exatamente essa impossibilidade que torna o conceito tão brilhante. Stephen Hillenburg, com seu background em biologia marinha, sabia muito bem que isso era cientificamente incorreto, mas deliberadamente ignorou as leis da física para criar um mundo onde a lógica é ditada pelo humor e pela imaginação. Na realidade, um abacaxi submerso começaria a apodrecer em questão de dias. O sal corroeria sua casca, micro-organismos o decomporiam, e a pressão da água em grandes profundidades o esmagaria. No entanto, na fenda do biquíni, o abacaxi permanece intacto, seco por dentro e até mantém seu cheiro característico, como vemos em episódios onde personagens comentam sobre o ar doce dentro da casa. Essa contradição proposital entre ciência e fantasia é o que alimenta o charme único da série. Curiosamente, o abacaxi do Bob desafia não só a biologia, mas também a arquitetura subaquática. Suas janelas redondas não quebram sob pressão, a porta abre para fora, o que seria impossível com a pressão da água, e a mobília é perfeitamente seca. Essa completa suspensão da descrença é fundamental para o humor do desenho, mostrando que em Fenda do Biquíni, as regras do nosso mundo simplesmente não se aplicam. A Casa de Abacaxi não é um erro, é uma declaração artística sobre a liberdade criativa da animação. A casa do Bob Esponja é um verdadeiro quebra-cabeça arquitetônico que desafia toda a lógica submarina. Por fora, mantém a forma clássica de um abacaxi, com sua casca texturizada e coroa de folhas intactas, algo já impossível após anos submerso. Mas é por dentro que as contradições se tornam ainda mais absurdas. A escada em caracol que leva ao andar superior desafia as leis da física, mantendo sua estrutura sem nenhum suporte central visível. E como explicar a lareira funcional, vista em episódios de inverno, em um ambiente subaquático? O maior mistério talvez seja a iluminação. Não há fontes de luz aparentes, mas o interior está sempre bem iluminado, com uma temperatura acolhedora que contrasta com as águas geladas do oceano. A casa parece existir em uma bolha de realidade alternativa, onde as regras do mundo terrestre e marinho se misturam de forma deliberadamente absurda. Essa arquitetura impossível não é um descuido, mas sim uma celebração da liberdade criativa que define o universo de Bob Esponja. Passados mais de 20 anos desde sua primeira aparição, o abacaxi do Bob Esponja permanece tão fresco e intacto quanto no primeiro episódio. Um fenômeno que desafia todas as leis biológicas. Na natureza, um abacaxi submerso como uma espécie de abacaxi alienígena, com propriedades biológicas avançadas. Afinal, em um universo onde esponjas falam e estrelas do mar pensam, por que não uma fruta super resistente? Uma explicação mais sutil aparece no episódio Casa Feia, onde vemos que o abacaxi possui uma capacidade regenerativa assustadora. Quando destruído, ele se reconstrói sozinho em questão de segundos. Isso sugere que a casa não é um objeto comum, mas sim um organismo vivo com capacidades extraordinárias. A verdade pode ser ainda mais simples. Como elemento central do universo surreal criado por Hillenburg, o abacaxi existe além das regras da biologia, representando o poder da imaginação sobre a realidade. Sua permanência intacta é, no fundo, uma metáfora para a durabilidade do próprio desenho animado em nossa cultura. Enquanto o abacaxi do Bob Esponja desafia todas as leis físicas,
As outras residências de Fenda do Bikini seguem uma lógica igualmente peculiar, criando uma curiosa hierarquia arquitetônica submarina. A rocha sob a qual Patrick mora é paradoxalmente mais realista. Afinal, pedras realmente existem no fundo do mar. Porém, seu interior mobiliado com itens terrestres, como sofás e televisões, mantém o tom absurdo da série. O verdadeiro contraste aparece na casa do Lula Molusco, uma estátua de Moai da Ilha de Páscoa, um objeto real que foi parar no fundo do oceano por razões nunca explicadas. Enquanto o abacaxi é organicamente impossível, a casa do Lula representa um mistério arqueológico. Como uma estátua de terra firme foi parar nas profundezas? Já o balde de lixo do Plankton é a residência mais realista, mas igualmente absurda por seu tamanho microscópico. Curiosamente, a casa mais convencional pertence a Sandy, um domo de vidro com ar atmosférico, a única construção que faz sentido científico em um ambiente subaquático. Essa inversão proposital, onde o esquilo tem a casa mais lógica e os seres marinhos moram em estruturas impossíveis, reforça o humor surreal da série. O Siri Cascudo completa esse ecossistema arquitetônico maluco, um farol terrestre que, por algum motivo, também funciona debaixo d'água. Essa coleção de construções impossíveis cria um universo coerente em sua própria incoerência, onde o abacaxi do Bob não é uma anomalia, mas sim parte de um sistema deliberadamente absurdo. No episódio icônico Casa Feia, o abacaxi do Bob Esponja passa por seu teste mais extremo e revela propriedades que beiram o sobrenatural. Quando o Bob, insatisfeito com sua residência, decide demolir completamente a casa com uma marreta gigante, acontece o inesperado. Em questão de segundos, o abacaxi se reconstrói sozinho, voltando ao estado perfeito, sem qualquer explicação lógica. Esse fenômeno vai muito além de uma simples magia de desenho animado. A reconstrução instantânea sugere que o abacaxi possui memória estrutural. Ele lembra sua forma original e se regenera de acordo com esse padrão. Consciência própria. A casa parece querer permanecer como residência do Bob, resistindo ativamente às tentativas de demolição. Proteção cósmica. Talvez algum pacto mágico ou tecnologia alienígena guarde sua integridade. A cena mais reveladora ocorre quando o Bob tenta fugir do abacaxi. Não importa para onde ele vá, a casa reaparece em seu destino, como se estivesse ligada a ele por um vínculo inquebrável. Isso levanta questões perturbadoras. O abacaxi escolheu o Bob? Ou foi o Bob que, sem saber, ficou preso a essa entidade frutal? No final do episódio, a mensagem é clara. O abacaxi não é uma simples casa. É um organismo vivo com vontade própria, e Bob Esponja está irremediavelmente conectado a ele. Uma metáfora perfeita para como nossos lares, por mais estranhos